saiba como usar a armadura de Deus, a armadura do cristão, descrita em Efésios 6, e vencer a batalha espiritual. Muitas pessoas fazem oração para receber a armadura de Deus porque acreditam que é uma armadura espiritual, mas nesta pregação, estudo, eu explico por que o cristão não precisa orar para receber a armadura de Deus e o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. Nós sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas onde tudo é fácil e dá certo. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir, por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos aos seus ataques. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. E ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava, e era comum ver exércitos e soldados por toda parte, por isso Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Então vamos ver quais são as 6 peças principais dessa armadura. Veja o que está escrito: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:13-17. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição, e elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas, na verdade, Paulo estava simplesmente usando linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como o soldado usa uma roupa especial como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Então eu vou te explicar como era a armadura de um soldado romano em comparação com a armadura que Deus nos dá. Vamos lá. 1. Use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo, sustentar a túnica. Na armadura do cristão, o que o sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é certo, porque assim estaremos protegidos. E se alguém fizer uma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá, porque estamos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto bem forte. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Leia Lucas 4:13. 2. Vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes.
Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus, por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Leia 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo pecado. 1 João 1:8-9. 3. Calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o Evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica, e quem derrapa são os inimigos do Evangelho. Por isso prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. 4. Use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar. Da mesma forma, Satanás vai lançar flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso você deve alimentar sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. 5. Use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois é a cabeça que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus, e não pelas suas obras. Leia Efésios 2:8-9. 6. Use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago 4:7, diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que hoje você tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus, e quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões e também pelos nossos irmãos, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual.